Está começando Virou uma Chave, o bate-papo semanal de 4 atores que estavam ensaiando uma peça e resolveram criar um podcast para falar sobre a vida. Oi, eu sou o Diogo Matos. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou a Vanessa Balsalobre. E eu sou a Suzana Oliveira. O papo de hoje é sobre sonhos. Não aqueles sonhos que a gente quer realizar durante a vida. Os sonhos que a gente tem quando a gente dorme. Afinal, todo mundo sonha, mas você lembra dos seus sonhos? Eu lembro bastante de sonhos. Eu lembro bastante e eu tô com o costume de anotar. Isso faz toda a diferença, gente. É muito legal anotar. É muito bom anotar. Você revisitar as coisas. Porque antes de vir pra cá, eu tava revisitando algumas coisas. Tem alguns sonhos que ficam. Que hoje eu ainda lembro ele com detalhes. Agora tinha uns... Nossa, verdade, eu tinha sonhado com isso e tal. E tem uns, assim, bem punks, assim. Eu percebi que eu tenho uma recorrência nos meus sonhos, que é eu entrar num lugar e nesse lugar eu entro em outro lugar, que daí eu entro em outro lugar, que eu entro em outro lugar. É um sonho que se repete? Não, essa estrutura de ficar entrando em lugares. Por exemplo, teve um muito doido, que esse eu lembro vividamente. Era uma sala de cinema e eu queria assistir algum filme nessa sala de cinema. Só que veio uma pessoa e falou assim, não, o seu filme não tá passando aí. E daí eu fui andando por aqueles corredores que tem várias salas de cinema e o corredor ele foi ficando mais escuro e com umas luzes em neon. Chegou uma hora que eu entrei numa sala e veio uma pessoa e me puxou. A hora que eu cheguei, tava numa biblioteca, e era uma biblioteca parecida com a UFSCar. E eu comecei a olhar aquele monte de gente trabalhando, e as pessoas lendo livros e tal. Essa pessoa que tava me conduzindo virou e falou assim, tá vendo isso aqui? Eu falei, tô. Ele, é o seu inconsciente. Meu Deus. Foi muito direto, né? Foi assim, isso aqui é o seu inconsciente. Eu prestei atenção nos meus sonhos, assim, que eu lembro bastante durante o isolamento, assim. E as pessoas estavam tendo sonhos estranhos, né? Eu conversei com algumas pessoas e todo mundo tava sonhando coisas esquisitas. E foi um momento também que uma amiga falou, eu anoto os meus sonhos há muitos anos. Ela anota faz tempo, assim. E aí eu comecei a prestar atenção e eu tava tendo os mesmos sonhos. Acho que por isso que eu comecei a prestar atenção, porque eles estavam se repetindo. Não também, não era o mesmo exato, mas era a mesma estrutura de sonho, que era eu estar em um lugar, tentando voltar pra casa, e eu sabia voltar pra casa, só que eu não conseguia. Não conseguia, era quase uma coisa que me segurava, assim. Eu tava indo na direção certa e numa hora eu tava num lugar completamente errado. Eu tipo, meu Deus, mas eu tô indo pra Vila Madalena, sabe assim, que é o caminho da minha casa. E aí eu tava, na verdade, na Vila Prudente, sabe assim. E apareceu o Mestre dos Magos. Esse não teve. Desculpa, é uma intervenção de desenhos animados da década de 90, 80? De quando é a Caverna do Dragão? É que a Caverna do Dragão é um desenho que as crianças estão perdidas e elas não conseguem voltar pra casa. E aparece o Mestre dos Magos. Era eu. Total. Eu dei esse exemplo do metrô, né? Que eu falei assim, tô indo pra Vila Madalena, tô na Vila Prudente. Porque eu sonhei isso mesmo, assim, que eu tava indo pra casa. Eu cheguei na Vila Prudente, tipo, final, assim, na estação. E era um aeroporto. A estação era um aeroporto. E aí a mulher falou assim, não tem mais como você ir pra casa. Já é 2 horas da manhã, né? Pode ficar aqui. Vou te levar pra um lugar pra você esperar. E aí você vai amanhã cedo, né? E aí, tipo, eu cheguei num lugar, era um vale, tipo, de zumbis, assim. E aí, assim, as pessoas zumbizadas, assim. E eu, tipo, meu, como que eu vou passar uma noite aqui e tal? E aí entra outro ponto, que é que eu, na maioria das vezes, eu sei que eu tô sonhando. E aí a minha irmã fala que eu sou divergente. Que a atriz, né, nas simulações, ela fala, isso é uma simulação. E acorda. E passa em todos os testes e vira foda. Enfim. Aí a minha irmã fala que eu sou divergente, né? E geralmente eu sei que eu tô sonhando. E aí tem hora que eu fico assim, não, eu quero continuar. Quero saber onde é. E tem outras que eu fico assim, meu Deus do céu, eu não quero mais viver isso. Credo. E aí eu acordo. Mas eu não entendi. Como assim divergente? Divergente é um filme. E aí... Eu achei que fosse um termo de alguma coisa que eu não conhecia. Divergente. É assim, é um filme de uma sociedade paralela, né? Assim, pós-apocalíptica, eu acho. Eles se dividem em facções. Os divergentes, eles meio que assim, não podem dizer que são divergentes. E aí, durante os testes, eles fazem uns testes meio inconscientes, assim, sabe? Colocam uma injeção, aí eles entram no inconsciente mesmo pra lidar com situações que acontecem naquela facção. Então, tipo, se você é da audácia, então a gente vai te colocar numa situação de briga pra ver como você vai reagir, sabe? Isso tudo dormindo. E os divergentes, eles, tipo, quando estão em perigo, a protagonista, né? Ela faz assim, ó, isso é uma simulação. Então, por exemplo, tem uma hora que ela tá num tanque de água e a água tá subindo e ela precisa sair. E aí ela fala assim, isso é uma simulação. E começa a quebrar o vidro com o dedo. Sabe? Tipo, ela faz assim.
e o vidro quebra. A pessoa que tá aplicando o teste nela vê tudo do inconsciente dela, consegue assistir. Então dá pra ver que ela tomou uma decisão que é impossível de acontecer. E aí os divergentes são descobertos, enfim, Entendi. Ela tem consciência da simulação. Saquei! Dei uma voltona, porque você mas é uma enfim. divergente, tá? Porque eu tenho consciência do meu sonho, gente. Adoro. Mas você tem a consciência do seu sonho? Ele vai acontecendo, você sabendo que tá sonhando? Ou você consegue fazer interferências no seu sonho? Você dirige o sonho, assim? Acho que eu dou uma dirigida, assim. Tô pensando agora, assim, lembrando agora. Acho que eu consigo, assim, tomar umas decisões, sabe? No sonho. O que isso significa, gente? Que eu não relaxo? Eu não relaxo nunca. Quero controlar tudo. Você é muito controladora. Eu sou controladora. Quer dominar tudo, até o próprio sonho. Deve ser. Não, mas eu já fiz... não, pode falar. Não, termina. jamais. Pode concluir. Não, teve um outro sonho recorrente que eram assaltos e tiros durante o isolamento também. E teve um dia, tipo, que meu pai tava com uma arma, assim, sabe? E isso, sempre vinham assaltar, ou então, tipo, uma perseguição policial e eu tava no meio. Esses foram sonhos recorrentes. Não consegui sair do lugar. Esse perigo, assim, sabe, do tiro. Faz sentido, né? Sonhar isso na pandemia, assim. Né? Tenho um sonho que era recorrente na minha infância e o sonho recorrente depois de mais velha. O da infância, meus pais moram num prédio, eu morava lá com eles, tinha uma sacadinha no meu quarto, uma pequena sacada, assim. E aí eu lembro que eu me apoiava pra olhar lá embaixo, de repente começava a se desfazer, desabar, assim, A varandinha. a varanda. Então ia aos poucos, primeiro a muretinha assim caía, aí eu ia me afastando, aí começava o chão aos poucos, ia caindo, eu ia me encostando assim na parede, a porta tava trancada, eu não conseguia sair dali, ia caindo, a hora que chegava no limite, caía o último pedaço de chão ali, e aí eu despencava, a hora que eu ia espatifar no chão, eu acordava. Nossa. Isso acontecia sempre, direto, assim, era o momento que eu tava na sacada, a sacada aos poucos ia se desfazendo, caindo, desmoronando, e aí eu caía, quando eu ia espatifar no chão, eu acordava. E o sonho depois de mais velha, um sonho que meu carro é roubado. Então eu estaciono ali numa rua, vou fazer altas coisas, meu sonho vai e volta, acontecem 1000 histórias, mas aí de repente eu volto pra pegar o carro e ele não tá lá. E aí e geralmente é de noite e eu tenho que entender o que eu vou fazer ali. Só que aí esse sonho se tornou tão recorrente, mas tão recorrente, que chegou um momento, e assim, ele acontecia em qualquer sonho, não era um sonho sobre isso. Ah, sim. Era No final. era uma parte que entrava no sonho. Então eu tava tendo um sonho que eu tava, sei lá, encontrando vocês numa festa e tal. Mas aí, num determinado momento, eu ia embora e eu ia chegar na rua e não ia encontrar meu carro. Então aparecia esse momento nos meus sonhos. Só que isso foi tão recorrente que chegou um momento que eu chegava ali e falava, ai, já sei, meu carro não vai estar de novo. Aí eu me tocava que era um sonho, só que eu continuava indo, tá bom, vou chegar lá, o que eu vou fazer? O carro não tá lá, tá bom, o que eu vou fazer? Às vezes, eu sabia já que o carro não ia estar lá, porque eu pensava, tá repetindo, só que depois começou a acontecer de eu chegar e falar, eu sei que o carro não vai estar lá, e eu sei que eu tô sonhando, então tudo bem. Porque eu acordava meio desesperada, porque, eu tenho que resolver agora, me roubaram, fudeu, o que eu vou fazer? Como eu vou voltar pra casa? Tenho que fazer o BO, vai tá com seguro, não tá com seguro, vou conseguir reaver o carro. Então tinham todas essas questões, assim, mas depois de um tempo, ele foi tão roubado, mas tão roubado, que eu chegava lá e falava assim, roubaram meu carro. Ah, não, foi sonho, então posso continuar o sonho tranquilo, porque eu sei que eu vou acordar e Perdeu o a carro vai estar lá. graça. Perdeu a graça, inconsciente. Troca o Aconteceu roteiro. isso a ponto de eu saber que eu tava sonhando. Ah, não, tô sonhando, tá tudo certo. O carro foi roubado, mas é sonho, então ele vai estar na garagem e eu posso continuar sonhando. É muito doido isso, né? E tem uns sonhos, assim, tipo, que são muito reais, que você acorda e fala, nossa. Ainda bem, Graças né? a Deus. Ainda né? bem. Dá um Sério, alívio. tem uns, assim, desesperadores, né? Não consigo dar um exemplo, mas que você acorda e fica, meu Deus. Ah, nossa, eu tive um há pouco ainda tempo, bem assim. que isso era um sonho. Porque parece tão verdade que... Eu sonhei que a minha mãe tinha morrido. Eu acordei, o dia inteiro
primeiro foi terrível. Foi uma dor, assim, porque foi tão real aquilo que eu passei o dia todo trêmula, assim, tensa, pensando naquilo, porque foi muito real. Não gosto desses sonhos. Teve uma vez que eu sonhei que uma tia minha tinha morrido. Eu era criança, assim, adolescente. E eu acordei num pânico, desespero, porque eu lembrava da minha prima chorando e perguntando da mãe dela, e eu não sabia como falar. Sua mãe morreu e ela era muito pequenininha e eu tinha que falar isso pra ela. Eu acordei num choro, assim, que eu acho que eu fiquei uns 10 minutos chorando, e a minha mãe desesperada tentando me acalmar, e eu falava, a tia morreu, e minha mãe, não, sua tia não morreu, e eu chorava. Foi horrível. Eu lembro, assim, muito do sonho, assim, muito, é desesperador. Mas quando você era criança, isso? Criança não, acho que eu já tinha uns 14 anos, assim. Porque eu acho que a gente, criança, sofre, porque até entender o que é o sonho, né? Então, acho que comigo, eu acho que rolava isso, de acordar e, calma, aconteceu isso, não sei reconhecer que foi um sonho, e aí você chora, aí você fica mal com a coisa, até explicar, gente, não, foi um pesadelo, o que é pesadelo? Entender isso é muito, muito maluco. Eu lembrei de 2 sonhos recorrentes que eu tinha e que eu tenho. Então, o que eu tinha quando eu era criança, eu não sei se vocês já sonharam isso, é que eu ia pelado pra escola. Meu Deus, muita gente do sonha isso, céu. Né? Eu acho que eu nunca sonhei. Meu Deus, eu sonhava ou que eu ia pelado pra escola, ou que eu ia só de cueca pra escola, ou que eu ia descalço pra escola. E daí descalço, eu acho que eu já fui. Na realidade. Não. E assim, eram vários níveis de indignação, assim, eu falava, como que minha mãe me deixou sair pelado de casa? Eu me via, assim, no pátio da escola, todo mundo de uniforme, e eu pelado, assim, me cobrindo, desesperado. E também, assim, ou descalço, eu não podia ir descalço pra escola. Então, eu meio que escondendo, assim, que eu tava descalço, porque eu ia ser expulso a qualquer momento. E hoje em dia, com a idade que eu tenho, eu sonho que eu não completei alguma matéria, ou da faculdade, ou do colegial, e então o meu diploma não é válido, então eu tenho que devolver o CPF, porque assim, fica um bolo de documentos que eu tenho que voltar pra escola pra estudar, e assim, sempre matéria assim, tipo a biologia, e eu falo assim, mas eu estudei cinema, eu não preciso. Várias vezes eu tenho que refazer química, matemática, química não física, química eu gostava, física, que eu não sabia nada, e aí era uma assim, tipo, como é que você acha que você pode seguir? Você não completou, você não entendeu, você não aprendeu isso aqui, volta e faz. Prova de terceiro colegial. Gente, trabalho da faculdade. Eu olhava e falava, mas eu não sei mais como fazer isso, eu não sei mais. Báscara, eu não lembro como faz. Muitas vezes. Por quê, né? Será que eu fico pensando, vocês interpretam os sonhos de vocês? Eu ia falar isso, assim. Uma coisa, o meu sonho recorrente da infância era o sonho que eu tava fazendo xixi e fazer de verdade. Tipo, sonhei que eu um clássico tô aqui também, na né? privada. E aí, fazer xixi. Eu queria ver, mãe, eu fiz xixi. De madrugada, mãe. E tipo, a minha mãe nunca brigou. E sobre interpretar, pensando também assim, sobre a criança entender o que é o sonho, né? A minha mãe tinha livrinho, assim, com tipo, sonhar com sapo, sonhar com não sei o que, sonhar com não sei o que lá. Então quando a gente contava, desde muito cedo ela, vamos ver o significado. Ai, eu tenho esse livro. E aí ela ia mostrar o significado pra gente, tipo... mas são significados pesados, assim. Então, sim. Tipo, ela devia dar uma maquiada quando era uma coisa ruim. Conta uma história. Mas aí eu peguei esse costume, sabe, assim, de sempre procurar. Eu não lembro nada. Eu lembro de um sonho que eu sonhei com uma cabra, tipo, uma cabra no mato. Aí, sonhar com cabra, sabe, assim. Significa morte na família, umas coisas assim. Umas coisas. Significa que você receberá uma visita importante. Sim. Ou você vai ganhar muito dinheiro. São significados bem, né, assim, ó, significa isso. X, assim. Eu tento pegar esses significados, mas eu tento pensar assim, pera, deixa eu trazer isso pra minha construção, né, do meu inconsciente, assim, Eu perguntei porque eu falo assim, quando eu tenho que voltar pra fazer um semestre ou pra fazer uma prova, pra eu conseguir me formar, será que eu acho que eu não tô pronta? Será que eu, Vanessa, hoje... Porque eu tenho isso muito, né, não tô pronta, ainda falta, ainda tenho que estudar, ainda tenho que aprender, eu não sei nada, então acho que eu trago isso pro sonho, é a sensação que me dá, não sei se é sempre a mesma interpretação, porque às vezes cada momento é um momento, mas eu às vezes acho que é isso, assim, eu acho que eu não tô pronta, então eu tenho que voltar pra refazer alguma coisa, ou, eu não sei, um bloqueio de não conseguir seguir adiante. O que você pensa sobre isso? Eu tenho um problema com a autoridade, ou com o Estado, ou burocracia. com burocracia.
Então eu sempre acho que eu vou ser barrado na porta do estádio com ingresso falsos que eu comprei normal, entendeu? Que eu comprei correto, eles vão me barrar. Vou ser parado no detector de metal com uma arma. Exato. Eu tenho essa questão com autoridade, com estado burocrático. A hora que a gente vai votar, o cara vai falar assim, cadê o seu comprovante? Tá aqui o comprovante. Não, esse comprovante não vale. Você vai ter que pagar uma taxa, daí vai ter... Porque assim, aconteceram já algumas coisas comigo nesse esquema. Mas isso daí é vida real ou é no sonho que você tem essas questões? Nos sonhos eu tenho isso. Ah, tá. Não, eu tenho no sonho e na vida real. Na vida real também. Na vida real eu tenho. Quando eu vou num cinema, a hora que eu não sentei lá, eu acho que vai dar algum problema com o meu ingresso. Vai dar algum problema com o meu ingresso. Ele vai olhar assim, não, você baixou o aplicativo errado. O porteiro não vai deixar eu entrar na faculdade pra eu gravar o podcast. Sempre vai ter alguém que vai me barrar. Eu tenho esse medo natural, entendeu? Então eu me sinto muito diminuído, assim, na vida real. Isso com certeza vai pros meus sonhos. Tem sonhos que eu consigo ter uma visão e fazer um paralelo, assim, com o que tá acontecendo. E tem sonhos que é muito difícil pra mim. Eu vou contar um deles. E eu tenho o costume de não anotar. Eu só anoto se, assim, é muito em casos extremos. Aí eu anoto. Mas eu queria ter esse costume de anotar mais. Eu comecei e parei, porque não sei. Eu comecei... Deixava do lado da cama. Eu nunca anotei. Eu anotei um ou outro, assim, mas eu não tenho o costume de anotar. Eu preciso fazer isso como um exercício de anotar os sonhos. Mas tem um que é muito... Tem dois, mas eu vou contar um agora, que é bem marcante, assim, e é muito difícil de eu conseguir fazer um paralelo, até porque vocês vão saber. Eu sonhei que uma vez eu estava andando numa rua de terra, né, uma estrada de terra, assim, estava andando, e de repente eu parei num portão, assim, e sabe quando é aquele portão que você olha e tem um monte de escada pra chegar na casa, a casa embaixo, assim, a rua tá meio que na parte de cima e a casa tá embaixo, assim. Então tem várias escadas pra pessoa subir até o portão. E aí eu chamei, sei lá quem, e aí quem sai no portão é a Beyoncé. E aí ela sai com a Blue Ivy do lado, assim, sabe? E a Blue Ivy era bebê. E aí ela dá a Blue Ivy pra uma criança que tava ali também. E a gente tá indo tomar um sorvete. Ela fala, vamos lá tomar um sorvete, vamos. Só que assim, meio que subentendido, não lembro dela falando, não lembro da voz dela, mas era subentendido que estávamos indo tomar um sorvete. A criança estava segurando a Blue de uma forma muito ruim e eu peguei no colo e falei, daqui essa criança vai cair, vai se machucar. Daqui que o tio leva que você não tá sabendo. E aí fui eu, Beyoncé, estava de Havaianas, andando pela rua de terra, isso eu lembro, e fomos andando nessa rua de terra, até que chegou a esquina da escola onde eu estudava. E nessa esquina da minha escola tem várias lojinhas de porta de escola. Aí vamos ali tomar um sorvete? Vamos. Entramos. Só que no lugar de estar vendendo sorvete, tava uma fábrica de cachorro quente. Então, tipo, produção mesmo. Um põe a salsicha, um põe o pão, um põe o purê. E assim, aí eu olhei pra Beyoncé e falei assim, só tem cachorro quente, pode ser? Ela falou, pode. E a gente pegou o cachorro quente e eu acordei. Eu já li uns tweets assim, ó. Os sonhos falam muito sobre o seu inconsciente. O meu inconsciente, o Chimbinha tocando no casamento do padre, sei lá das quantas, comendo cachorro quente com pôneis, comendo algodão doce, sabe? Como exatamente, né? E quando eu acordei, eu falei assim, gente, eu não tô acreditando. Quando eu contar uma coisa dessa, ninguém vai acreditar. E assim, eu começo a sonhar, sempre aparece um famoso, alguma coisa no meu sonho. É bizarro. Não é bizarro, eu acho que é muito... Dá pra você interpretar. Eu juro que eu fiquei... A vontade de conhecer as pessoas que você admira, de estar próximo. Não, isso sim. É o que eu fico pensando, tipo, mano, a Beyoncé, cachorro quente, aí... Sorvete a rua de terra. Ela tá de Havaianas, de shortinho. Como assim? Aquela, poxa, a Beyoncé pode ser gente como a gente. De Havaiana, vamos ali trocar uma ideia. Eu já tive um sonho com um famoso que eu lembrei agora, assim. Sabe essas exposições, assim, Van Gogh, que é 3D, imersão, não sei o quê. Era tipo isso, assim, só que eu tava deitada no sofá. Eu gostava de uma pessoa, dessa pessoa tava deitada comigo, só assim, deitado e tal. E aí começou um show Começou um show da Britney Spears com os Barbatuques. Meu Deus! Eu amei! Eu juro,
Essa combinação. Tipo assim, deitadas no sofá. Aí, de repente, assim, um show. E era meio que a Britney de um lado, o Baruatux do outro, sabe? E a gente, tipo, cobertinha, pijama, sabe assim? Assistindo com O que pipoca, tá acontecendo? né? Era quase que um telãozão, assim. Eu lembrei disso. Vocês já sonharam que estavam voando? Já, eu acho que eu já. Eu acho que poucas vezes, assim, eu sonho que eu tô... Mais que eu tô caindo do que eu tô voando. Ah, tem um lance que dizem, fonte Google, fonte internet, que geralmente quando a gente sonha que tá caindo, é logo no começo da noite. Então, você não sonha que você tá caindo 6 da manhã. É quando você vai começar a dormir e tem a ver com os seus movimentos de relaxamento, só que dá um espasmo e você entende isso como você tá caindo. Olha. Então, eu reparei, porque eu já dei uns chutes, assim. Você acabou de deitar, tá um dos primeiros sonhos, assim. Agora a gente voar. Você já voou bastante? Você já sonhou? Nossa, é um dos sonhos mais legais que eu já tive na vida. Então, eu já vi que quando você sonha que tá voando, você realmente está voando. A sua alma sai do corpo e você vai para outros lugares mesmo. Eu tinha uma amiga que relatava que ela fazia isso. Como uma projeção astral, assim mesmo. Isso, de ir ela pra outro conta lugar. várias coisas, assim. Eu lembro dela contando que ela tava dormindo e de repente ela saía do corpo e se via de cima. Ela tava no teto do quarto e aí ela se olhava dormindo, ia dar um rolê e depois voltava. Ia dar um rolê, tipo, flutuando mesmo. Nossa, não, a sensação é muito boa, gente. É uma sensação, assim, que é meio indescritível, assim, de... Nossa, eu quero sonhar. E assim, teve um sonho, esse eu lembro assim perfeitamente. Eu aprendendo a voar, tava na sala de casa, eu era criança, colocando a mãozinha que nem super-homem assim, daí eu tirava uma perna, daí quando eu tirava o outro ficava, não caía. E daí minha irmã falando, como você tá fazendo isso? Ah, eu não sei. Daí eu ia bem devagarzinho. Sonhei. Nossa, eu tenho essas coisas. Quando alguém fala uma coisa, eu lembro um sonho. Eu já sonhei muito, controlando que agora eu posso ir mais pra cima. Agora, gente, eu tenho essas piras. Eu tenho essas piras de alguém falar alguma coisa. Nossa, gente, só contar porque essa pira foi muito doida. Porque um dia eu tava na aula do Magno, lá na Piscar, uma aula de teatro. E aí, de repente, a gente tava lendo um texto, não sei, ele tinha uma voz grossa. E aí ele foi ler o texto e ele falou... Bom dia. Quando ele falou bom dia, eu comecei a chorar e tive que sair da sala do teatro e fui pro banheiro chorar, porque eu lembrei do sonho que eu tinha tido nessa madrugada e era a voz do meu avô. Ele falou o bom dia que o meu avô falava. E aí, no bom dia, veio todo o sonho. Eu tinha sonhado com meu avô, tinha conversado, meu avô tinha falecido, já era falecido. Eu conversei com ele, troquei uma ideia no sonho, acordei, não lembrava, e quando ele falou bom dia, veio a voz do meu avô e eu lembrei de tudo. E aconteceu isso exatamente agora. Você falou, você já sonhou voando? Não sonhei. De repente, como você começou a descrever o sonho, eu vi a imagem do meu sonho. Isso é muito doido. Nossa, gente, eu piro muito com sonho, sério, desculpa, até interrompi, mas é porque aconteceu exatamente o exemplo que eu ia dar, aconteceu agora. Eu queria entender mais, tipo, sobre sonhos. Sabe, tem umas pessoas que estudam pra valer, né, assim. Eu lembro de um livro que... Jung. Eu comecei a fazer uma pós em arte-terapia e junguiana. Tinha uma parte que era isso, de interpretação de sonhos, de você resolver seus problemas em sonho. Aliás, vocês já resolveram um problema em sonho? Briguei com alguém e aí no sonho a pessoa vem, a gente troca ideia, conversa e resolve o problema? Não. Gente, só eu que sou meio louca, então. Eu já resolvi vários problemas, assim, tipo, de ter discutido com uma pessoa e aquilo tá me fazendo mal, mas eu sei que eu não vou muito encontrar aquela pessoa. De repente a pessoa aparece no meu sonho, vem, conversa, eu falo o que eu tô pensando, ela fala o que ela tá pensando, a gente troca uma ideia, fala, então, resolvemos? Estamos entendidos? Estamos. Pronto, cada um segue seu caminho. Eu acordo tranquila, sem aquele peso. Pronto, resolvi. Já resolvi várias coisas em sonho, gente. Isso é interessante, né? Porque às vezes a gente tá com um conflito com uma pessoa e tá muito dentro da gente e a pessoa tá vivendo a vida dela lá, tá tipo assim, cagando. Às vezes o conflito é só seu, né? Sim, então eu acho que esse tipo de resolução assim no sonho, bem interessante pra coisas que, tipo, pra paranoias, talvez, assim, né? Total, né? Total. Você falou assim que sonhar que tá voando, você realmente sai, né? A minha mãe fala assim que não pode dormir nem com fome, nem com sede, porque senão o espírito levanta pra se alimentar. Olha isso. Ela fala isso. Meu,
Nunca durmo, tá? Jamais. 2 da manhã eu, fome. Vou lá, bato um pratão. Que eu quero acordar no dia seguinte. A minha mãe fala que quando você sonha com um dente, é porque alguém vai morrer próximo de você. E conforme os dentes for, tipo, o dente da frente é uma pessoa muito próxima. Se for de trás, pessoas mais distantes da família, que você conhece. E geralmente, quando a minha irmã ou a minha mãe sonha, sempre vem uma coisa. Eu fico até com medo de sonhar com dente. Eu já sonhei que eu perdi todos os meus dentes, mas eu não lembro de alguém ter morrido. Mas foi horrível. É horrível sonhar com dente quebrando. Foi horrível. As primas do Gabriel, meu namorado, elas estavam contando, assim, uma prima específica dele, que ela sonha várias vezes, assim, sobre o dente tá caindo. E é isso, assim, acorda, a notícia chega. Olha lá. Acorda, a notícia chega. Gente. E uma das piores sensações que eu já tive na vida foi a tal da paralisia do sono. Vocês já tiveram isso? Meu, nunca. O que é isso? Meu cunhado tem. Meu Deus, eu tive Como é que é? uma vez. Eu achei que eu tava morrendo. Porque eu lembro que de alguns... Eu não lembro que eu sonhei. Mas era um pesadelo. E eu acordei. Só que assim, imagina você acordar, você abre o olho e você não consegue mexer nada, você não consegue falar, você não consegue... Você tenta puxar o ar não... Fica preso, você não consegue, você não tem controle em nenhuma parte do seu corpo. O coração, ele dá uma acelerada, assim, de desespero. Nossa, eu morri. Eu, por uns 5 segundos ali, eu tinha certeza... Quanto tempo durou isso? Eu acho que foi muito rápido, mas a impressão é que eu não... eternidade. É uma eternidade. E foi bem ali no auge da pandemia, ali, no momento mais grave da pandemia. Tanto que foi nessa época do auge da pandemia, eu arrebentei o dente de bruxismo. Uma galera, né? Eu precisei ir reconstruir o dente, fazer uma microcirurgia com a gengiva, porque eu arrebentei porque o bruxismo, assim, tava... Você dorme tenso, né? Eu acho que eu não sei se configura paralisia do sono, mas... Sabe quando você quer acordar e você não consegue acordar? Foi assim que eu me senti. Tipo, eu tava dormindo e aí acho que o sonho era ruim. E eu lembro do desespero de, tipo, tá, você pode acordar, acorda. E aí não consegue acordar. E aí você fica naquela luta, tipo, tá, acorda. E quando você faz... Acordei. Tipo, eu já senti isso já quando eu tava dormindo. Porque nesse eu tava de olho... Eu lembro, assim, eu tava de olho aberto. Então, eu ia perguntar como é que você sabe que eu tava de olho aberto. Mas você já tinha escutado falar sobre Eu já tinha escutado, mas... E você vê alguma coisa, tipo, no seu quarto? Não vi, tipo, de espírito, alguma coisa assim, não. Eu acordei no quarto. É só uma questão do corpo, assim. O corpo não acordou ainda. Quem Sim. acordou foi só a sua consciência, acordou antes do seu corpo. E é muito bizarro. É muito bizarro. Acho que é uma das piores sensações, assim, que eu já tive. Mas tem uma explicação pra isso acontecer? Tem, mas eu não imagino qual que seja. Ah, tá. Tem uma explicação sim, científica. nunca li. Tem uma explicação científica, sei lá, seu cérebro acordou antes uma parte do que as outras, doideira. tal. Mas é uma sensação, assim, muito tensa, desesperadora. Já aconteceu com vocês de estar num sonho muito legal, de repente alguém te acorda ou você desperta por algum motivo e aí de repente você fala, putz, não, calma que tava na parte mais legal do sonho e aconteceu uma coisa muito incrível, agora fecha o olho. Volta e você tentar voltar pro sonho. Sim. Eu já consegui voltar, mas várias vezes já tipo, droga, agora já era, eu não vou conseguir voltar. E também assim, quando não consegue voltar, você inventa. Eu, pelo menos, assim, fico de olho fechado falando, não, agora vai acontecer também, já fiz isso. Dá mas eu acho que eu já consegui voltar, né? assim. Quando o sonho tá bom, aí você tenta voltar. Eu acabei de lembrar de uma coisa muito doida que aconteceu. Porque assim, meus pesadelos... Eu nunca tive pesadelo com monstro, com essas coisas, mas eu tive com zumbi. Com zumbi eu já tive... Quando eu era pesadelo assim, era zumbi. E esse já tava adulto, eu sonhando que eu tava sendo perseguido por zumbi. E tal. Chegou uma hora que eu entrei num carro e os zumbis... Tava com outras pessoas, né, dentro desse carro. E os zumbis, aquela horda de zumbis em cima do carro. Eu acordei, eu me toquei. Eu voltei a dormir e quando eu voltei pro sonho, eu tava filmando. Eu era um ator do filme de zumbi. Cortou, os zumbis saíram e eu fui pro camarim. Te salvou a volta
volta pro sonho te salvou. Foi muito louco isso, foi muito louco. Nossa, eu tinha isso completamente, mas eu tenho isso anotado. Eu lembrei que no começo da faculdade, assim, a gente fez um trabalho sobre sonhos. E aí eu sonhei que eu tava no meu condomínio, né, eu lembrei porque é um sonho que me assustou bastante, assim. Tinha uma menina da minha faculdade que eu nem conhecia direito e ela tava lá. Mas enfim, chegou um cara e ele veio me bater. Tipo... Do nada? Sim. Ele era alguma coisa minha, mas eu não sabia o que era. Era tipo um namorado, mas eu nunca tinha namorado. Ele começou a me bater, tipo, na frente da grade do meu condomínio e tinham várias pessoas vendo. E aí ele, tipo, me batendo, assim, pra valer. E eu, tipo, gente, mas ninguém faz nada. Sabe assim, ninguém faz nada e tal. Aí a minha indignação ficou meio assim, tem uma mulher apanhando e ninguém faz nada. Sabe assim, não era muito sobre mim. O meu sonho foi meio... Eu dei uma militada, sabe assim? Tipo de, meu Deus do céu, essas pessoas estão olhando e ninguém faz nada. E isso acontece, né? E eu lembrei desse sonho porque eu acordei muito assustada. Às vezes eu sonho que o Rafa aprontou alguma comigo e eu acordo com ódio dele. Com ódio, vontade de bater, assim. Sim. Isso é muito desesperador. Eu acordo... Já aconteceu de eu ficar de mau humor, assim. Mas o que tá acontecendo? Você fez isso comigo e eu tô de saco cheio, não sei o que. Eu também. Não, mas é tipo, é uma sensação isso. Muito real, né? É real, assim. Aquilo aconteceu. Tô com raiva de você, dá licença, daqui a pouco passa. Mas eu tô com raiva. Não, muita raiva. Gente, já me contaram segredos no sonho e era real. Nossa, de um ex-namorado que tava com outra pessoa e eu acordei assim, eu falei, você tá me traindo. Quem contou? Vozes da minha cabeça. Juro, o meu sonho. Mas eu contei isso. Eu falei literalmente. Falei, mas como você sabe? Meu sonho me contou. Eu sonho com essas coisas. Isso é doido demais. Muito. E já aconteceu também de eu sonhar que eu tava num lugar assim e aí eu encontrava uma amiga minha, a gente se falava de um jeito específico assim e trocava uma ideia e combinava alguma coisa. De repente, eu tô um dia num lugar. A minha amiga chega, foi tipo 2 dias depois, assim. Ela chega, a gente se cumprimenta exatamente desse jeito, combina alguma coisa, eu paraliso. Ela, o quê? Eu falei, isso já aconteceu. Como assim? Não é um déjà vu? Não, eu sonhei exatamente com esta cena. Eu já vi essa cena acontecendo no meu sonho. E ela aconteceu aqui agora exatamente igual. Nossa, eu sou muito doida? Eu achei maravilhoso, achei interessante, assim. É uma coisa que seu HD tá um pouco à frente, assim. Eu acho que eu funciono mais dormindo do que acordada. Porque, sério, as vivências dos meus sonhos são tão malucas, tão reais e tão, sei lá, ou premonitórias, ou me conta segredo, ou é tão real que, sei lá. Vocês já ficaram muito tempo sem sonhar? Acho que a gente não fica sem sonhar. A gente sem lembrar isso, sem lembrar? Sim. Eu tô numa fase que eu não tô, acho que eu não tô sonhando muito, pelo menos acho que é a última, não tô lembrando dos meus sonhos, porque eu não lembro. Tipo assim, é um grande vazio, assim, um grande nada. Eu, tipo, acordo e falo, eu sonhei, eu não sonhei, não consigo lembrar, sabe? Tô nessa fase, eu acho. E também tem aqueles dias que você sonha com uma coisa muito legal, você, tipo, tem certeza que foi muito legal e não lembra. E quando você sonha com uma coisa muito legal e aí você acorda e fala, puta, era sonho. Que merda. Sim. Vocês acham que quando a gente sonha, assim, e lembra e tal, o nosso sono tá profundo ou ele tá mais leve? Porque minha mãe sempre fala assim, ó, quando a gente sonha muita coisa é porque a gente dormiu profundo. Mas eu já ouvi pessoas falando, quando você sonha muito e lembra, seu sono tá frágil. Não sei. Acho que depende do contexto, assim, né? Por exemplo, vocês já dormiram num lugar, viaja, ou vai dormir na casa de alguém, e aí você dorme muito mal, aí você conversa com a pessoa, você teve pesadelo? Tive, você também tive. Dependendo do lugar, assim, que você dorme, dependendo do dia, dependendo da energia, você tem uns sonhos parecidos. Mas eu nunca pensei nisso de profundo, de leve. Eu também não. De ser, se você lembrar e ser algo mais... Eu acho que depende de como você acorda, né? Tipo, aí, nossa, acho que de como te bate o sonho, assim. Porque às vezes você sonha uma coisa que pode, vamos supor, você vê que tem um significado ruim, mas aquilo tem pra você faz um sentido bom, entendeu? Às vezes o significado dele ali no Google é ruim, mas pra você te faz um sentido, te faz bem, sei lá. Já aconteceu isso comigo, de eu sonhar com um dente e o significado não ser igual que a minha mãe ou minha irmã fala muito, assim, de ser uma morte e tal, ser um outro significado que eu fui lendo outras coisas e aí apareceu. Aí eu falei, olhando por esse lado faz mais sentido pra mim nesse momento do que alguém morrer,
ver, assim. Isso já aconteceu também. Eu queria falar 2 coisinhas que eu lembrei, assim. Porque eu também tenho sonhos muito reais, mas sonhos muito malucos de você estar num lugar com uma pessoa. Por exemplo, eu tô conversando com a Suzana. De repente, eu continuo o assunto, mas a Suzana não é mais a Suzana é o Diogo. E a gente tá em outro lugar que não, sei lá, a gente tava aqui nessa sala, de repente a gente virou pro outro lado e tá na praia. E outras pessoas aparecem e mistura gente da faculdade com gente da infância, com gente da família. E aí vira um bololô, aquilo. Eu tenho esses sonhos assim. Eu também tenho esses sonhos. Vamos supor que tá eu e a Vanessa. Eu sei que é a Vanessa, só que você não tem a sua cara. Você tá de outro jeito, outro corpo, outra pessoa. Mas eu sei que é a Vanessa que tá ali. É bizarro, porque assim, eu falo, às vezes eu acordo e falo, gente, eu sonhei, mas não era a pessoa, mas eu sei que era. É muito louco isso. No sonho a gente sabe tudo, né? Tipo, a gente sabe todas as coisas que acontecem, que não acontecem, que a gente vê, que a gente não vê. É uma super consciência, porque é tudo dentro da nossa cabeça mesmo. Mas tem aquele sonho que é isso, que a gente tá vivenciando o sonho, mas tem aquele sonho que a gente se enxerga. Eu ia falar isso. Em movimento, né? É aquela coisa, você se vê em cena ou você tá realmente na cena. Eu nunca sonhei assim. Não? Se vendo? Nunca me vi. Ué, mas você falou que você dirige, que você consegue dirigir. Mas daqui de dentro de mim. Entendi. É tipo assim, ó, agora eu vou fazer isso. Não, isso é um sonho. É tudo eu olhando aqui, ó. Saquei. Nunca sonhei que eu me assistia. Eu já tive os 2 sonhos. Se assistindo e vivendo o mesmo sonho. Eu também. Mas agora, pra mim, o mais importante pra dividir com vocês. Nós somos atores. Perto de estreia, vocês sonham que estão em cena e esquecem o texto? Sim. 100%. Que eu esqueço a música, como canta. Sim, 1000 vezes sim. Eu tenho feito bastante substituição, né, em peça. E direto eu sonho que eu tô entrando só que eu não ensaiei. Falei, ninguém me falou que era pra fazer isso. O que eu faço agora? E aí eu não sei, eu tenho que inventar. Eu vou pro lado errado, eu erro a cena. Isso é muito difícil. Isso é muito angustiante. Você eu falo, tá o que eu falo agora? Exatamente, eu tenho que entrar. Ou então eu cheguei assim, as pessoas já estão prontas, eu ainda tenho que me maquiar, fazer tudo, contra-regrar as coisas. Vai começar a peça e eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tô fazendo ali. Eu falo, não sei. Eu não sei a primeira linha do meu texto. Socorro! Isso se repete muito, muito. Isso acontece comigo, aconteceu, né, umas 3 vezes, assim, quando eu fui me apresentar cantando. Eu sou a próxima, eu vou cantar. Não sei a música, não sei mesmo, não sei a primeira linha, mas aí toca a primeira nota, abre a boca e sai, sabe assim? Mas de tipo, literalmente não lembrar, assim, desesperador no sonho, ali, na hora, sei lá, parece que vai acabar, porque sabe que sua vida vai acabar ali mesmo, assim, que eu vou falar no palco, gente, desculpa, não sei cantar. Eu não sei cantar essa música e tal. E, tipo, apresentações pontuais, sabe? Assim, que eu ia cantar só uma música. Não era uma coisa que eu já tô no palco e aí vamos nessa. Não, coisas que eu entrava pra cantar, assim. E aí... não lembrava. Não sei. Eu acho que eu não conheço ator, cantor, artista que não vivenciou isso num sonho de esquecer. Nossa, acho que é um medo tão grande que a gente tem, né? Mas isso de cantar e falar... Você falou de não sair, eu lembrei de outra... Ai, gente, tô falando demais desse podcast, mas é porque eu amo esse assunto e tenho muitas coisas pra contar. Mas a última pergunta, juro, eu não vou falar mais nada. Mas já aconteceu de vocês estão numa situação tensa, complexa, que vocês precisam resolver alguma coisa, ou brigar com alguém, ou pedir ajuda, e vocês abrem a boca pra falar e não consegue sair a voz no sonho. Tipo, você abre a boca e aquilo dá uma angústia, você tenta falar com a pessoa, você tenta chamar alguém, pedir ajuda, a voz não sai de jeito nenhum, e aquilo, assim, já aconteceu de eu acordar suando de desespero, com dor na garganta, de tentar gritar pra pedir ajuda e não conseguir. Você também, Di, já sonhei que eu não conseguia falar, ou que eu vou sair assim. Você fica forçando e não sai, você fica... A pessoa não te ouve. Tipo, eu preciso muito chamar aquela pessoa, porque ela vai cair num buraco e alguém vai pegar. Eu acho que eu já sonhei, sim. Eu tô tentando lembrar. Eu acho que já, mas eu não lembro de no sonho tá tentando falar, sabe? Eu lembro de eu não lembro, eu lembro da sensação
É uma sensação horrível, é horrível. Eu me lembro, assim, de que eu falava, eu tô pensando agora, assim, eu falava e a pessoa não entendia, sabe, assim, eu tô falando tudo, tô conseguindo falar, só que não consigo ser compreendida. Não só essa coisa de não ter voz, mas de falar e não me comunicar. Você tá falando grego e a pessoa não entende. Não, no meu caso era tentar gritar e não conseguir gritar, sabe? Tipo, mas eu não lembro o contexto, eu lembro da sensação de tentar gritar e não conseguir. Pra mim é essa. O grito, geralmente, falha a voz no grito, mas sempre eu preciso me desvencilhar de alguém, eu preciso pedir ajuda, num momento de desespero, ou de... acontecia quando eu brigava com a minha irmã em sonho, que eu tava, ai, que raiva, eu quero gritar, te xingar, falar um monte de coisa e não sair. É isso, gente, alguém quer falar alguma coisa, eu encerro, eu vou pra próxima etapa do nosso podcast. Sonhos parte 2. Eu sugiro, Sonhos parte 2, se deixar eu tenho muitas coisas pra falar, ou não, né, pessoas? Ai, gente, cansei, falei demais. Vamos destrancar dicas? Sim. Então, no nosso podcast, a gente tem sempre um momento de destrancar uma dica. E alguém quer começar destrancando dicas? Eu posso destrancar. Eu terminei na semana passada de ler um livro maravilhoso, que eu achei maravilhoso, que é o Tudo é Rio, da Carla Madeira. É um romance, assim, ficção, enfim. Tem personagens muito interessantes e ela aprofunda em todos eles, não só nos protagonistas, assim. Então, todas as pessoas que aparecem na história, ela traz o contexto da vida dessa pessoa e aí ela coloca na história condutora ali do livro. Então, eu achei muito maravilhoso, muito verdadeiro, assim, tipo... Não sei dizer, mas parece a vida real, que você tá lendo a vida real e me emocionou. Pouquíssimas vezes eu fiquei com vontade de chorar lendo um livro, assim, sabe, esse envolvimento, assim, porque eu não sou uma leitora tão assídua, eu tô construindo esse hábito. Então, esse livro foi bem importante, assim, nesse sentido, e eu recomendo. A dica que eu vou destrancar essa semana é um filme, chama De Onde Te Vejo, com a Denise Fraga e o Domingos Montanher. É um filme muito fofinho, de um casal recém-divorciado, e eles acabam morando um de frente pro outro. Então, a janela da sala dela é a janela da sala dele. Então, eles sempre estão se vendo. E aí vai mostrando o cotidiano desse casal. Então, desde quando ele tá tentando um novo trabalho, a nova vida dele divorciado, sem a mulher, e ela também tentando. É um filme muito divertido, um elenco maravilhoso. Vale muito a pena assistir. Eu vou destrancar uma dica que eu descobri essa semana. Tava estudando sobre música pra meditar, música pra escutar e ficar de boas, good vibes. Então tem um artista chamado Chuck Wild e ele tem um projeto que chama Liquid Mind. E se você colocar lá no YouTube ou no Spotify, ele vai dar várias playlists de algumas músicas e álbuns dele pra música pra dormir melhor, música pra meditar. Então são músicas instrumentais que tem esse propósito mais de elevação, pra você entrar numa vibe mais alta. E eu escutei e eu achei, assim, de arrepiar. Gostei muito. Bom, gente, a dica que eu vou destrancar hoje é um salão de um amigo meu, cabeleireiro, que está com um salão novo na Vereador José Diniz, que fica em Moema, e ele é meu parceiro, muito maravilhoso, o nome dele é Carlos Camargo. Então, se alguém quiser dar um trato no visual, uma repaginada, eu indico, vai lá falar com o Carlos, que ele arrasa. O Instagram dele é @onoffstudio2022. Fácil de falar com ele para marcar horário. Então, tá aí minha dica incrível. Amei! E é isso, nosso podcast está chegando no final. E se você quiser mandar alguma mensagem pra gente, pra contar os seus sonhos ou mandar alguma sugestão de tema, é só entrar no nosso Instagram, @virou uma chave. E é isso. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.